Pessoal, boa noite, a paz de Cristo. Uma noite abençoada de sexta-feira para vocês. Que o Senhor possa ministrar mais uma palavra aos nossos corações. Eu vou ler para vocês um texto que está lá em Jó, capítulo 39, no versículo 13, diz assim: Bate alegre as asas o avestruz, que tem penas de cegonha. Ele deixa seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de algum pé que os pode pisar, ou de que podem calçá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos como se não fossem seus, debalde ao seu trabalho, porquanto está sem temor, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado sobre ele. Olha só, o texto aqui, ele fala sobre um animal bem conhecido que é o avestruz. E aí existe um grande problema na leitura e interpretação bíblica, e há um certo conformismo, até mesmo uma certa preguiça por parte de muitos que às vezes pegam a palavra do Senhor para ler, de não explorar o texto a fundo. Quando o Senhor traz esses elementos para dentro do contexto bíblico, ainda mais no Antigo Testamento, nós vemos aqui figuras de linguagem muito claras. São tipologias claríssimas. E Deus, inúmeras vezes, ele compara a obra criadora, os animais, as árvores, o que quer que seja, ele traz como uma aplicação da relação dele com o homem. Em Ezequiel nós vemos, Jeremias, o olheiro, quando o profeta vai na casa do olheiro, então ali o olheiro, o vaso sendo quebrado, tipificando o homem. Em inúmeros momentos nós vemos, inúmeras vezes, essa tipologia. E aqui não é diferente. Às vezes, se a gente tiver um pouquinho de cuidado, de carinho, a gente consegue entender o texto que vai além tão somente daquele texto, e entender o contexto e a revelação para as nossas vidas. O avestruz é um bicho desengonçado, é um bicho desleixado. Ele bota seus ovos na terra, não se importa se alguém vai pisar ou não. Quando o filhote nasce, parece que não é dele, ele não está nem aí para o filhote. São características, eu até listei algumas aqui para a gente ter uma ideia, que ele vive nos desertos africanos, um lugar muito quente, o habitat natural desse bicho é o deserto, ou seja, vive num lugar inóspito. Inóspito é um lugar de difícil habitação. Tem gente que vive assim, de luta em luta, de problema em problema, só vive em apuros, só vive com a fé sendo provada e testada porque se põe em apuros. E eu não estou aqui num julgamento. É uma vida cristã perigosa, é uma vida de deserto. Eu passei e sei que vou passar possivelmente por mais desertos, mas eu não quero viver de deserto na minha vida. E eu sei que os irmãos também não querem ser avestruz nesse sentido. Uma outra característica do avestruz é que ele não voa. A vida dele está ligada à terra. É um animal que não voa. Ele é uma ave, mas não voa. Está com os pés na terra, em contato com a terra o tempo inteiro. Ou seja, ele não consegue plumar, ele não consegue ter uma perspectiva como a águia, por exemplo, que é um animal que tem uma visão excelente porque voa muito alto. Eu não vou comparar nem a águia, eu vou comparar um outro animal e depois a gente vai chegar nele. Então o avestruz está sempre com o pé na terra, e não é o pé no chão no sentido bom da coisa, da sabedoria, da cautela, do cuidado. Não, é literalmente estar encravado nesse mundo. O avestruz não está ligado às coisas do céu. Podemos dizer assim, aquela pessoa que não está ligada às coisas do céu, está ligada às coisas do mundo. Tem gente que sabe mais das coisas do mundo que das coisas da presença do Senhor. Eu tenho amigos, eu não vou expor aqui nada, mas que se tu fala da Bíblia parece que você está conversando com alguém que é um ateu, é um crente ateu, porque ele não sabe nada da palavra. Agora, se você for puxar alguma coisa de futebol com ele, de alguma coisa de novela, do mundo, ele sabe tudo, ela sabe tudo, são amigos, Eles sabem de tudo, mas não tem conhecimento daquilo que são as coisas do céu. Então o avestruz, ele tem um contato com a terra e não tem contato com o céu. Ele tem asas, mas não voa. Seus ovos são postos na areia. De novo, a areia que fala das coisas dessa terra, das coisas dessa vida, e o ovo posto na areia é isso, e é um sinônimo de insegurança, que as aves que colocam ovos na areia são aves que normalmente têm que colocar muitos ovos, por conta do alto índice de destruição, de morte daqueles filhotes e destruição daqueles ovos. Então, às vezes, nós, e tem muita gente que é assim, e em alguns momentos eu me via dessa forma, meio que como um avestruz, semeando coisas para essa vida, semeando coisas para essa terra e colhendo frustrações.
colhendo tristeza, colhendo decepção, colhendo negativas. Então o avestruz, ele coloca ovos na areia, ele não esquenta e nem cuida dos seus ovos. O texto aqui ele é bem claro, né? Ele não esquenta, ele não cuida, é desleixado. Tem gente que às vezes negligencia sua fé, priorizando outras coisas. Às vezes nós fazemos assim, negligenciamos a bênção, a experiência de Deus com Deus, priorizando as demais coisas. Ele não esquenta os seus ovos, não cuida deles, engole tudo que encontra. Essa aqui é bem tranquila, todo mundo sabe que o avestruz é assim, né? Até aquele ditado, você tem estômago de avestruz, né? Come tudo, qualquer coisa ele aceita. Tem gente que é avestruz na internet, tá num canal, vai pro outro, tá num outro, vai pro outro, tá numa live, vai na outra, tá numa campanha, vai pra outra, é avestruz, engole tudo, tá tudo tá valendo, tudo é bênção, e não é bem assim. Aí fica confuso, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí quem é que falou a verdade? O que é Deus? Aonde que é Deus que está dizendo? Será que é ali ou será que é aqui? Você tá igual avestruz, minha irmã? Você virou avestruz, varão? Você tá comendo lá, comendo aqui, comendo ali, come tudo. A palavra diz que para a alma faminta, até o amargo é doce. A pessoa está com fome, faminta, a alma faminta, até o amargo é doce, qualquer coisa está valendo. Então o avestruz ele tem esse problema, engole tudo que encontra, qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer ensino, não discerne nada, né? Outra coisa, seus filhos seguem qualquer um que chega ali, o filho do avestruz vai embora, dá crédito a qualquer um, né? Vai embora. Então ele não consegue gerar e manter aquilo que ele gera. Como eu falei, se perdem muitos filhotes de avestruz por conta disso, são destruídos, são ali os predadores comem, devoram, por conta dessa ingenuidade, é uma coisa da ave. A ave é assim, a palavra ela completa, e aqui eu vou ler o texto, dizendo o quê? Que Deus privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. Então é uma ave prudente. Fala mal do animal, que é um animal tolo, mas é um animal sem consciência, é um animal, né, inocente. Então ele tem essa limitação. Quando a gente compara o avestruz com uma outra ave, e aí o Salmo 104 no versículo 17 fala sobre essa ave, que é uma ave frágil, delicada, mas muito sensível, que é a cegonha. A cegonha é diferente. Cegonha não é sinônimo de crente avestruz, não. É sinônimo de crente cegonha mesmo, que é o crente prudente. É o crente que tem uma percepção espiritual, ele tem uma sensibilidade espiritual. A cegonha tem uma outra coisa, ela tem uma aparência simples. E essa é a vida cristã. As pessoas às vezes questionam, entram em discussões, pode isso, pode aquilo, barba, sem barba, calça, saia, roupão, cabelo preso, cabelo não preso, pode maquiar, não pode maquiar. Acho que a palavra de ordem é decência. A cegonha é uma ave simples, uma ave cuja beleza é simples. Então eu acho que essa sim tipifica aquele que é o crente, aquele que é o verdadeiro cristão. Ela aquece os seus ovos e cuida dos seus filhotes. Ela gera frutos, ela tem um zelo por aquilo que é gerado nela e através dela. Deus ele vai nos dando milagrezinhos, né? Os pequenos milagres. Não existe pequeno milagre, né? Claro, tudo é milagre. Mas o que eu digo pequeno milagre, quando assim, a proporção, o tamanho, a repercussão não é tão grande quanto alguns outros milagres. E às vezes nós negligenciamos. Ou na verdade nós desprezamos. E é isso, os ovos aquecidos, aquilo que é gerado ser aquecido. Lembra quando Jesus chega na casa de Jairo? Ele ressuscita a menina. Isso aí só ele podia fazer. Mas ele vira para os pais e fala assim, dá a ela de comer. Sabe o que ele está ensinando ali? Milagre sou eu quem faço. Ressurreição é comigo. Eu que opero o milagre. Mas depois que o milagre acontece, quem tem que sustentar o milagre são vocês. Vocês que têm que sustentar o milagre. E aí ele manda que os pais dê a criança de comer. Se não der, o milagre morre de novo. Então, um outro aspecto da cegonha, ela foge do frio e busca o calor. Ela foge da frieza. Ela busca o calor. É o servo, o homem, a mulher de Deus que busca o calor em meio às lutas. O calor do Espírito Santo foge da frieza espiritual. Voa alto com asas fortes. Não está ligado ao chão, à terra, às coisas desse mundo. Está ligado às coisas do céu. Sobre tudo que se deve pensar nas coisas que vêm do alto, diz Paulo. Então é assim, é a vida de cegonha, meu irmão, não é a vida de avestruz. Ela discerne tempos e estações. É um animal que sabe discernir, é um animal migrador, uma ave de migração, discerne muito bem o tempo e as estações. É o crente que tem discernimento, consegue fazer uma leitura da sua provação, daquilo que está acontecendo, o porquê das coisas, não está perdido no meio do tiroteio espiritual.
Tem gente que está perdido no meio do tiroteio espiritual. Meu irmão, você tem que ser carioca, espiritualmente falando, porque o carioca está sempre ligado com o tiroteio, né? A gente aqui está sempre atento, quando a gente está sempre desconfiando que vai ter um tiroteio. Então, espiritualmente falando, é uma batalha espiritual constante, é uma guerra, e você tem que estar antenado, você tem que estar vigilante. Então, a cegonha, ela é um animal, ela é uma ave que ela está sempre atenta às mudanças climáticas, quando o tempo muda. É saber entender quando é o verão das nossas vidas, quando as coisas estão acontecendo, estão fluindo, é hora de aproveitar, o azeite está vindo, você vai pegando azeite emprestado, vai pegando vaso emprestado, vai multiplicando azeite, vai vendendo, vai ali acumulando azeite e aproveitar a bênção enquanto ela está vindo. Também entender os invernos, entender as transições dos outonos e as primaveras. É uma ave que entende o tempo e a estação, entender o tempo das coisas, a hora que Deus vai operar e vai mudar cenários. Olha, uma breve mensagem, mas está vendo? Não é Animal Planet na Bíblia. A Bíblia tem todo o ensinamento através dessas coisas, dessa simbologia. E se aplica diretamente na nossa vida. Poderia falar aqui um monte de coisa. Se não tivesse aplicação profética para a nossa vida, não teria valor. Toda palavra é divinamente inspirada para instruir, confortar ou consolar e exortar. Então tá aí, ó. Não pode desprezar esse texto. Que texto maravilhoso. Que sejamos como cegonhas e não como avestruzes. Que venhamos a zelar, ser sensíveis, e que venhamos a voar alto, rumo aos milagres e às bênçãos de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te dê paz nessa noite de sexta. A paz do Senhor Jesus.